Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde a gente fala aqui sempre de coisa muito bacana e necessária. Principalmente, a gente sabe que a nossa vida é uma loucura, você tá todos os dias aí, pega transporte, dirige carro, pilota moto, tá em trem, tá em ônibus. Se você não sabe, você tá, entre aspas, aí ajudando aí a piorar o meio ambiente. Você não tá colaborando com o meio ambiente. Fora as roupas que a gente usa, os plásticos que a gente consome, o lixo que a gente gera. Eu, particularmente, falo por mim, na minha casa moram 2 pessoas, a gente gera tanto lixo, mas tanto lixo que às vezes eu fico surpreso. Então, o que nós trazemos aqui é informação para que a gente saiba gerir melhor essas coisas na nossa vida. Né, para que a gente possa ter uma vida um pouco mais sustentável, para que a gente possa agredir menos o mundo no qual a gente vive. E sempre, obviamente, a gente faz isso com bons convidados, né? Nós temos sempre boas pessoas para falar pra gente sobre essas ações, sobre projetos e sobre o que nós fazemos. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar com 2 pessoas diretamente da Prolific, né, que é a empresa que patrocina o nosso podcast, que é a empresa que está por trás de uma ação sustentável muito bacana e que tende a gerar resultados positivos para o meio ambiente. E mais uma vez nós estamos aqui com Paul Barlow e Rodrigo Mastanjo. Dá oi aí pro pessoal. Oi, pessoal. Alô, tudo bem? O Paul Barlow diretamente dos Estados Unidos e o Rodrigo diretamente do Brooklyn aqui em São Paulo. Do Brooklyn, Brasil, não Brooklyn, Estados Unidos. Do Brooklyn brasileiro. aqui em São Paulo, do Brooklyn brasileiro. E a gente vai falar mais um pouco. Eles acabaram de voltar de uma viagem, onde eles estavam inseridos ali na mata, num ambiente onde a gente tem um projeto que está implementando, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Perfeito. Mas eu quero ouvir de vocês dois primeiro, rapidamente, qual é a história de vocês com o meio ambiente? Por quê? Por que a gente escolheu esse negócio? Por que vocês estão nesse negócio? Pô. Bom, sempre, desde criança, você pode dizer que você está escutando... Quando eu era jovem, eu sou de Califórnia, originalmente, nos Estados Unidos, tá? E tenho uma preocupação bastante grande lá com assuntos do meio ambiente. Fomos um dos primeiros estados nos Estados Unidos para começar a reciclar de uma forma Legal. grande. Isso foi quando eu era criança e sempre ensinava esse tipo de coisa para nós e tudo, né? Então, isso sempre, eu diria, faz parte do meu DNA, né? Vindo de lá. E quando surgiu essa oportunidade com Prolific, então abracei com toda a força, porque temos agora aqui a capacidade de realmente fazer uma diferença de forma global. Legal. Com o que temos Isso aqui. É bacana. Pô, você falou isso, eu lembro de uma coisa que eu já comentei no podcast, mas é engraçado, né? Quando a gente é criança, a gente pode ser educado, mas a urgência, ela vem com o tempo, né? Nossa, em relação às coisas. E aí, eu já comentei no podcast que eu, assim, lembrei de coisas que a gente sente a diferença. Na minha época, moleque, existia rio que a gente tomava banho que hoje não existe mais. Sim, tem razão. Que hoje ele não existe mais. Lugares que, às vezes, um parque, tem coisas que eu olho, não existe mais. Eu não consigo mais ir nesse lugar. Ou foi fechado por uma empresa, ou desviaram, ou tá extremamente poluído. Né? Então, eu acho que isso é muito legal pra gente criar essa urgência na gente. A gente perceber essas coisas à nossa volta. As coisas simples, as coisas pequenas. Mas com você, Rodrigo, só um comentário. Não, perfeito. Isso aí é bem interessante. Bom, a minha relação de preocupação com o meio ambiente, ela vem um pouquinho mais tarde, não muito quando criança. Né? Porque quando eu era moleque, eu morava na Alemanha, né? Fui para lá com 2 anos de idade e cheguei no Brasil com 10 quase, né? Então, na Alemanha, tipo, não existia essa preocupação, né, nos anos 70 com a questão do meio ambiente, se falava muito. Mas eu lembro quando eu vim para o Brasil, em 80, a minha professora da escola falou, cuidado os macacos e os leões na selva. Era a visão que se tinha do Brasil, né? Foi no anos 79 e 80. Sim, tem gringa até hoje que pensa isso, imagina aquela com toda a época. conexão, né? Infelizmente Imagina lá. tem. Sim, eu sei Então, que sim. eu lembro de eu voltando, eu com 10 anos voltando pro Brasil, eu falei, caraca, bicho, tô indo pra selva, bicho. Meu pai é maluco, cara, o que ele tá aprontando? E você foi pro Rio. Foi pro Rio de Janeiro. Pô, e o Rio já era uma cidade Não, com aí muita quando coisa. eu cheguei, aí que veio o choque. Quando eu cheguei, eu falei, bah, não é selva. Tem selva. asfalto, tem prédio. Tá tudo bem, parará. Então, tipo assim, eu vim naquele choque de que essa selva, cheguei, era uma selva de pedra, né? Então, bom, beleza, natural. E também não se falava muito ainda sobre as questões de meio ambiente dos anos 80. Porém, em 92, aconteceu a primeira grande conferência do clima no Rio de Janeiro, que foi a Eco 92. Na época eu era guia turístico.
no Rio de Janeiro. Eu era músico e guia turístico. Né? E eu levei um grupo de ingleses e alemães, fui contratado para levar para a Eco 92. Quando entrei na Eco 92, a conversa era, você vai morrer amanhã, o mundo está acabando, apocalipse. Se falava dessa maneira sobre o meio ambiente. Né? Então, hoje em dia... Era o medo implementado. Era o medo implementado. Hoje em dia você fala de maneira mais... temos um problema, mais calma, não sei o quê, blá, blá, blá. Naquela época era... Né, lapada nas costas, né, chicote nas costas sobre o meio ambiente. E eu saí dali horrorizado. Falei, caraca, bicho, estamos no fim do mundo. Estamos ferrados. Estamos ferrados. E aí eu lembro todo mundo falando assim, Rodrigo, relaxa, tem muito tempo pela frente, nada vai acontecer. Os governos, os países vão mudar, vai ter combustível não sei o quê, e parará, e parará, parará. Falei, então tá bom, beleza, foi em 92. Estamos em 2025 e nada foi feito. E não temos nada disso, Temos não temos absolutamente combustíveis nada. alternativos, muito poucos, na verdade. Os governos estão praticamente parados, estão brigando entre si, estão foi em saindo de acordos. Exato, então foi em 92, já com 22 anos, que eu despertei por conta da Eco 92. Falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Legal. E à medida que o tempo foi passando, você vê que nada foi feito. Sim. E aí acontece aquilo que você falou. Você vai para um local quando você era criança, que você ia brincar, não existe mais. O parque acabou, o rio tá sujo. Né? Você fala, caraca, bicho, a gente só tá deteriorando. Sim. o Cara, eu lembro processo. até hoje, tinha um lugar que eu ia, que a molecada ia junto, se unia pra ir nesse rio. E esse rio simplesmente sumiu porque tem uma construção enorme em cima desse lugar. Não existe mais o rio, assim. Literalmente não existe mais. Tem uma empresa com um monte de complexo, um monte de coisas. E já era. E eu acho que, tipo assim, eu sei que é difícil a gente no dia a dia, a gente sempre fala, eu já falei isso, a gente vive preocupado com o trabalho, preocupado com pagar contas, preocupado com as crianças, com quem é pai, mãe, etc. Com N coisas, e a gente esquece. A gente não percebe essas coisas. A nossa sensibilidade para essas coisas se esvai. Sim. A gente acaba não percebendo. Só que a gente comenta muito sobre isso. Cara, existe a urgência no nosso dia a dia. Existe a urgência para todos nós. É só a gente parar e olhar a nossa volta. Né? E uma coisa que a gente comentou no vídeo passado e a gente já vem comentando em alguns podcasts, essa é a diferença que a Prolific veio para fazer. Sim. Primeiro que a gente fala sempre muito isso, a gente tem um braço educacional, isso é muito importante, nem todas as empresas têm. E, cara, eu sou do marketing e não tem jeito, a gente entrega informação para receber, né, alguma coisa após isso, mas a gente entrega primeiro. E nesse caso, entregar a informação ela é muito mais importante que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Então, criar essa sensibilidade em volta das pessoas que resolvem partilhar para que eles sejam multiplicadores, eu acho que é uma parte muito importante. E aí entra a minha próxima pergunta. Como é que hoje, está sendo hoje, viver isso? Viver o meio ambiente. Viver a base disso. E não é só mecânico, não é só processo. Vocês estavam lá, por exemplo. Então, como é que está sendo hoje isso? A gente tem futuro? O mundo vai se salvar? Bom, então, tem um ponto interessante. Você não estava comigo, você já estava voltado para a cidade, mas a gente estava lá fora e tivemos uma motorista daí mesmo, local, tá? E a gente estava até na selva, tirando umas fotos, fazendo uns vídeos, assim, de marketing, demais e tal. Aí ele queria uma água, né? Eu dei uma água para ele e era garrafa de plástico, né? Aí eu vi ele, eu tava sentado, a gente tava pronto pra sair, acabou e ele jogou no mato. E ele é local, entendeu? Aí, não, mas tudo bem, mas aí eu fui pensar, puxa vida, não, tem muito trabalho pra gente fazer, tá? Legal. Foi esse o pensamento, né? Tipo, não, então se a pessoa já tá pensando, quer dizer, tipo, bebeu, jogou fora, entendeu? Nem pensou. É automático, mecânico. Sim. Só fez. E aí, quando a gente tava percorrendo lá, nos vários atalhos e coisas da estrada principal, que é de chão só. Estrada é uma palavra forte. É uma palavra forte. É uma palavra forte para aquilo lá. Mas aí teve muito lixo, né? Teve muito lixo e coisa assim. Até num lugar que você também não estava, teve os jovens catando os alumínios e vidros para poder reciclar e pegar um dinheiro e tudo assim, entendeu? Então, tem chance, tem futuro? Tem sim. Porém, esse tipo de conscientização. Isso, obrigado. Sim, ainda tem algumas palavras. Não, você tá indo bem. Entendeu? Obrigado. Que precisamos instalar nas pessoas, sabe? Fazer o download, né, para as pessoas. Isso, cara, acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que a necessidade em relação a isso é muito importante, porque não tem jeito. Na hora que a massa estiver conscientizada e convencida, pronto. O trabalho, vai sozinho.
Exato. A gente só vai estar aqui para ajudar a administrar e continuar informando. E aí, você? Então, eu acho que a gente tem futuro, sim, um futuro bom. E futuro tem, se é bom ou ruim é outra história. Mas a gente tem um futuro bom, eu acho que sim. Eu acho que a gente tem uma nova classe política nascendo que tem essa consciência de que se faz necessário realmente trabalhar a educação de base nesse sentido, que nem o Paul colocou agora, por exemplo, esse exemplo. O cara é local, ele mora ali, né? Mas ele foi lá, pegou a garrafa plástica E jogou fora. Mas jogou por quê? Porque é comum. Sim. Exato. Quando ele vê uma televisão, é isso que acontece, Exato, sabe? Quando vê, exato. tipo assim, já tá, e passou de pai para filho, enfim, a coisa ela vira automático. Então, o processo de desautomatizar isso para automatizar o cuidado é um processo lento. Mas ele precisa começar. Eu acho que a gente tem hoje ferramentas, tanto privadas como públicas, que estão literalmente focadas nisso acontecer. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, essa experiência que o Paul teve lá, quando a gente estava no outro assentamento, né, conversando com uma das diretoras da associação sobre a implementação de um projeto naquela área e tudo mais, não sei o quê, que ela falou, aqui a gente tem um cuidado muito grande com a nossa mãe. Na hora que ela falou nossa mãe, eu pensei numa senhora mais velha. Depois me toquei que era a mãe natureza. A mãe natureza, é legal. A mãe natureza. A gente tem um cuidado muito grande com a nossa mãe, porque se a gente não cuida da mãe, quem vai cuidar da nossa mãe? Sim. Achei aquela frase fantástica. Então também existem, como existe na cidade. Cara, uma das coisas básicas, no campo e na cidade, o ser humano é ser humano. Sim. O ser humano é ser humano. Tem a mesma coisa. Acaba sendo influenciado do mesmo jeito. Sim. Né? O importante é o que cada um vai fazer com os recursos que ele tem disponível. Eu acho que a Prolific, a Proamb agora, vamos falar de Proamb, né, porque é a junção da Ambitec com a Prolific, nasce com esse espírito. Eu tenho recurso, eu vou fazer o melhor uso possível desse recurso. E para isso eu preciso engajar a comunidade local no projeto. Então, essa é uma das peças fundamentais. Quando a gente vem conversando com várias entidades públicas sobre o projeto, a gente sempre fala, o principal polo é a comunidade. Precisa engajar a comunidade no cuidado da terra, porque eles já estão lá. É muito mais barato eu usar a mão de obra que eu tenho no local do que ter que mandar alguém daqui de São Paulo lá para o Macapá para pegar 4 achadas de terra, ter que andar na caçamba de um negócio, furar o tanque de um carro, pegar um barco para não sei onde, já está lá. E sem contar que desenvolve social e economicamente esse pessoal. Exatamente. E aí eles acabam conscientizando os filhos, que vão conscientizar os netos e por aí vai. Legal. E aí você cria uma nova comunidade. Mas eu acho que sim, a gente tem futuro bom, porque a gente tem políticas sendo implementadas que visam isso. Tá? Por mais que você tenha alguns outros países pulando fora de algumas coisas ou achando que é balela, a grande massa, né, mais de 60% da população mundial, está realmente voltada para isso. Quando eu falo população, digo planeta, governos. Sim. Governos, tá? Não apenas pessoas. Sim, que são os que fazem as leis e diretrizes para que tudo aconteça. Então, eu acho que a gente tem. Mas a gente não pode perder o momento. E para forçar governos a fazer alguma coisa, você precisa da base. Você precisa conscientizar a base de que isso é possível, para que vote em pessoas, cobre os seus políticos. Né? Saiu uma pesquisa semana passada que eu estava lendo, que 83% das pessoas não lembram mais em quem votaram para deputado federal. Com certeza. Faz sentido. Lembra, por exemplo, mas não lembro do deputado, não lembro do senador. Né? Então, o próprio voto ele tem que ser mais consciente. Para que você possa cobrar. Exato, porque se eu não lembro quem eu votei, eu vou cobrar de quem? Vou cobrar de quem? Né? Então, eu acho que Verdade. Essa conscientização de base, ela passa pela questão da sustentabilidade, mas a sustentabilidade passa pelo seu profissionalismo do cuidar. Sim. Então, se eu estou votando alguém, se eu quero alguém que esteja lá no Congresso me representando, eu tenho que cobrar dele. Eu tenho que saber quem ele é, o que ele está fazendo, para que eu possa cobrar as ações pertinentes àquilo. Senão, sem dúvida. Né, palavras se vão ao vento e ações marcam a história. Sim, legal. Então, a gente já conversou sobre isso, né? E é uma questão do tipo, os nossos políticos, eles têm que nos servir. Mas eles também precisam sentir que isso é necessidade pra gente. Exato. Que é urgência pra gente. Se a gente não mostrar isso pra eles, fazer o quê? A maioria de nós quer o quê? Quer outras coisas. Né? A gente tem ações, a gente tem leis sendo aprovadas, porque eles levam em consideração que a massa está explanando para eles, dizendo que é aquilo. Só porque, assim, é uma coisa que é importante, a gente tem falado bastante sobre isso. É muito ruim você morar numa casa suja. É horrível você morar na casa suja. Só porque a gente se acostuma. E o problema aí chega nisso, né? A gente já falou isso. Se você vê um lixo num canto da rua, você vai e joga. Porque todo mundo joga. Aí uma garrafa virou uma pilha. E assim vai.
só porque a gente precisa pensar nisso. E aí, como que tá sendo isso? Como que foi viver isso, assim? Como foi viver a essência do meio ambiente? Como foi sentir o Brasil nessa forma? Como foi estar lá? Pra quem, e a pergunta, eu falo assim no sentido de que para quem trabalha com isso. Então, para mim, o que foi segunda vez que eu estive dentro da Amazônia mesmo, assim, desse jeito, sabe? Legal. Longe de civilização. Não, mas ainda sempre estivemos perto de pessoas, né? Isso é uma coisa, a gente nunca estava longe mesmo. Mas ainda assim, a grandeza do negócio é o que marca, né? Porque é enorme, é expansivo, entendeu? E é uma coisa que uma vez que você sai, e sai da cidade, né? E você começa a andar, e você vai andando, e nunca acaba, né? Nunca acaba. Aí, de repente, você está na beira de um rio, que é enorme. Aí você vai no outro rio, que é enorme. O tamanho do negócio é o que marca, né? E isso é uma coisa que dá esperança, né? Porque você, realmente tem a matéria-prima, ainda Existe. pela maior parte está lá. Claro que se a gente não mudar os nossos pensamentos e tudo, pode acabar tudo, né? Isso é possível. Já vimos. Sim. Porém, ainda tem muito que... Tem muito Sim. material para ser trabalhado. Eu exato, acredito. Tem muito material para ser trabalhado. Eu acho que esse é um ponto bem legal, porque, por exemplo, a gente que mora aqui, cara, o Rio Tietê é um rio enorme, mas não é mais um rio, não dá pra considerar mais um rio. Aí vocês estão lá e viram o tipo de coisa assim, eu imagino que dá pra olhar e pensar assim, a gente tem que correr pra não deixar acontecer a mesma coisa. Sim. Para manter. Pra manter, pra melhorar, pra gerir, é. pra não deixar acontecer a mesma coisa. Porque, cara, a gente tem 2 rios enormes em São Paulo, Rio Tietê e Rio Pinheiros, e os dois não tem mais vida, literalmente. São rios literalmente mortos. Esse vídeo está disponível, mas olha o tamanho disso aqui. Isso é um rio, Isso é um não rio, é um cara. mar. Sim, Não é é o mar. que eu ia falar, parece um mar, mas E tem... depois a gente coloca aí Não, pra você. Sim. E tem dezenas disso lá, entendeu? Não é um só, é Sim. dezenas de rios desse estilo lá. É incrível. Cara, meia hora essa lancha chama-se voadeira. Aham. Meia hora de voadeira, e você vou chegar do outro lado. Não, você chegou num pedaço, porque continuava ainda. Caramba, A gente lá no pier lá do Amapá, de Macapá, quando a gente foi jantar, Sim. você olhava os navios atracados, cara, desse tamaninho. Mas é rio. Sim. Se ele tá a essa distância daqui, ele tá a essa distância do outro lado. Aham. Cara, é muito grande. É muito grande. É muito grande. É assustador de tão grande. Então, a gente tem muita matéria-prima para trabalhar. Legal. Isso, eu te falei, a gente tem um futuro bom pela frente. E como é que vocês enxergam a influência do Brasil nesse sentido pra fora? A gente sabe que, porque a minha pergunta tem 2 viés. O primeiro existe um interesse internacional no Brasil, mas ele é muito mais político e comercial. Disfarçado, travestido aí de ações sustentáveis e etc. Né? E tem o interesse real, a diferença. Tem muitas partes do mundo que precisam compensar crédito de carbono, que precisam manter o ecossistema, que precisam saber tratar. Não só isso, a gente ser exemplo, a gente montar aqui, saber construir e implementar em outros lugares. Bom, eu posso falar o seguinte, como eu falei, a gente tem um futuro bom pela frente, a gente tem uma nova classe política nascendo que está preocupada com isso, está olhando para isso, seja de que espectro político for, né? E tem uma coisa internacionalmente acontecendo que é, por incrível que pareça, bem favorável para o Brasil, né? As coisas que o presidente americano está fazendo com relação ao Brasil hoje, não só em relação ao Brasil, em relação ao mundo, Sim. né? Está unindo outros países. Sim. Verdade. Está unindo. Então, às vezes, lembro quando o Trump saiu do Acordo de Paris, então ficou desesperado. Eu falei, não, pode ficar tranquilo que vai abrir novas portas, vai abrir novos conceitos. Ele começou a taxar isso. Os países começaram a falar, peraí, vamos conversar entre nós então. Sim. E nasce um bloco gigantesco que já representa mais de 43% do PIB mundial. E tomou força graças às ações que o presidente americano tomou. Quer dizer, já estava nascendo, mas Sim. tomou uma proporção gigantesca. Acelerou De maneira, muito. cara, o que ia acontecer lá em 10 anos vai acontecer em 2, 3. Tá acontecendo já. Né? Então,
o ruim acaba... Tudo que é ruim tem um lado positivo. Sim, Eu uma sempre porta se digo fecha, isso. a outra se abre. Exatamente, acaba acontecendo. Basta aproveitar as oportunidades, né? Então, hoje, esse novo bloco econômico que está tomando forma definitiva e que tem uma gerência, você pode gostar ou não, muito forte, né? Um bloco que tá conciso e sabe onde quer chegar, pode pautar novas leis internacionais sobre mercados, né? E criar novas metodologias. E dentro desse cenário, o Brasil é uma peça fundamental. O Brasil tem a maior bacia hidrográfica, tem a maior costa verde, tem todos os tipos de biomas, tem todos os tipos de clima e todos os tipos de solos. O Brasil é continental. A gente passou literalmente em Amapá, do hemisfério norte ao hemisfério sul. A linha do Equador passa ali no meio. Cara, quantos países tem isso? Sim, sem dúvidas. Né? Que tem, sabe? Então, é legal ver isso, é legal perceber que você tem uma nova classe política interessada em discutir esse assunto. Eu acho legal ver que agora você tem não vou dizer uma divisão, uma cisão, mas você tem dois polos políticos fortes. Antigamente a dominação era 99% americana, no mundo inteiro. Hoje você tem um grupo que pode se contrapor de uma maneira. Vamos ver como é que isso vai se portar internacionalmente, mas poder se inserir, o Brasil se inserir nesse mercado, Como referência? é único. Acho que isso nunca aconteceu no mundo para o Brasil. Sim. Ter essa oportunidade de, nessa nova conjuntura internacional, nesse novo bloco que está nascendo, ser protagonista e não apenas um explorado. Sim, tá ali Entendeu? só na periferia. Exato. Então, eu acho que a história tá sendo reconstruída e é muito bom a gente poder participar disso como um agente ativo e não um agente passivo, só recebendo. Sim. Entendeu? É muito legal fazer parte dessa história efetivamente. Isso me dá um gás cada vez maior. Porque é aquela história do legado. A gente está construindo uma nova história. Literalmente está nascendo uma nova história. Legal. No mundo inteiro. Bacana. E Mas, pô, e como é que fica os Estados Unidos nessa? Se é americano, não deixa de ser. Não, mas então, sim, eu sou americano, mas o que temos conversado muito esses dias é que monopólio não é bom para ninguém, menos o monopolista, entendeu? Sim. E isso é a forma que eu estou enxergando as ações globais agora. E tem que ter contrapartida. Tem que ter contrapartida com a capacidade de realmente competir, concorrer aqui de forma global, entendeu? Sim. E isso para mim fica melhor para todos os participantes, entendeu? E ainda monopolista, né? Vou dizer assim. Então, para mim é algo positivo ao final. É capaz que demora um pouquinho para tudo para Se ser ajeitar, assim, se ajeitar. Porém, isso também é parte da razão que eu trabalho com o Brasil, porque sempre vi, como digo, o potencial aqui. Deveria ser o outro polo no hemisfério oeste, sabe, do mundo, contrapartida dos Estados Unidos, vamos dizer assim, deveria ser, e tem a capacidade agora, com tudo isso que está acontecendo, para se posicionar assim. Espero que tome essa oportunidade, vamos dizer assim. É o melhor momento, inclusive, para quem quiser conseguir internacionalizar, conseguir trabalhar para fora, conseguir fornecer, conseguir comprar, conseguir entrar, e inclusive com a própria Prolific. Claro. Inclusive com a própria Prolific. É uma oportunidade de quem se interessar, de quem quiser fazer renda, de quem quiser fazer negociação para fora do país, vai conseguir. Porque as portas estão se abrindo para isso. Uma coisa interessante também, só voltando um pouquinho atrás, o que chamou atenção nessa viagem, né? Uma das coisas que a gente percebe quando a gente vai conversar agora com as comunidades, ou a quilombola, ou povos originários, ou ribeirinhos, enfim, as comunidades que estão ali no assentamento, hoje eles têm uma consciência da importância que eles têm. Então tá difícil você chegar lá e falar, eu vou te dar um espelho como era nos índios e você me dá a terra. Sabe? Ninguém troca mais nada por... Não. Peraí. Você vai tirar quanto daqui? O que você vai deixar aqui? Tipo, a conversa com esses povos hoje já é bem diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. Existe uma consciência de que eu tenho valor nessa terra. Isso é sensacional. Entendeu? Sensacional. Isso é ruim para quem acha que só vai dominar. Sim. Acaba não conseguindo fazer nenhum tipo de acordo. Mas para a gente que já chega com um pensamento de que estamos colaborando, Exato. A gente tem muito mais portas abertas. Então, aqueles que entenderem isso vão se posicionar de maneira mais efetiva nesse novo cenário internacional. Sim, é o nosso povo. É o nosso povo. Somos o mesmo povo. Então, acho que isso é uma visão fantástica. Acho que isso é sensacional. Mas entrando na prática, como nós estamos com o Projeto Maracá, está pronto? Falta muito? Como podemos participar? Não, o Projeto Maracá está pronto.
Está pronto, literalmente pronto. O processo já começou, nós já temos, inclusive, a verbação documental da Assembleia de todos os moradores Que legal. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que funcionou isso? Como é que a gente tá... O Maracá é um assentamento criado pelo INCRA em 1991, tá? Onde hoje moram 2.100 famílias, perto de 8.000 pessoas, em 38 comunidades espalhadas por 569 mil hectares de terra. É terra pra caramba. Terra, pouca gente. Muito grande. Muito grande. A gente andou horas e horas de carro e era tudo Maracá, impressionante. Caramba. Aí foi criada uma associação chamada ATEXMA, que é a Associação Agroextrativista do Maracá. Então eles têm o direito do governo federal, dado pelo governo federal, de trabalhar a terra de maneira sustentável. Legal. Então eles têm manejo de madeira de maneira sustentável, eles têm exploração de castanha, de coco, de açaí, tudo de maneira sustentável. Tá, legal. Tá? E como Aí eu vou fazer um parênteses. Sim. A Texma, ela já está operando. Ela já existe, desde Ela 91. já existe, ela já está fazendo manejo dentro da floresta, dentro das comunidades, etc. Sim. E aí Eles agora, vivem disso. E agora nós estamos entrando junto. Agora, aí que aconteceu. Uma das pessoas que trabalha eles chamam de Atexma. Chamam de Atexma, eles chamam de Atexma. Então vamos falar de Atexma, que é o correto, é como eles chamam. Né? A Atexma, obviamente, como foi um assentamento criado, tem partido político, quer dizer, não tem partido político, mas tem conotações políticas. Ok. Né? Então você cria um assentamento, você passa pelo governo, parará, então você tem logo os conchavos e tudo mais. E algumas pessoas que trabalham na Texma, que trabalham logicamente com o governo, né? À medida em que o crédito de carbono começou a ter mais notoriedade no mundo, e você tem mais de 569 mil hectares, dos quais 530 mil são virgens. Aliás, uma coisa interessante, o Amapá, 92% da área do Maracá, do Amapá, é virgem. Total, zero, Mata intocável. virgem, mata virgem intocável. Por isso que é o único estado carbono negativo do Brasil. Legal. É impressionante. Um estado daquele tamanho, cara, é mato. Você tem um pedaço ali que tem as cidades e acabou. Que bom. É impressionante. Eu não tinha esse número. Mas aí, então, já que o crédito carbono começou a tomar notoriedade e tudo mais, falaram, poxa, a gente pode implementar aqui também, né, nas áreas que não estão sendo utilizados para agroextrativismo, implementação de projetos de carbono. Né? E aí uma das pessoas que faz parte deste grupo, né, procurou o Márcio Rodrigues, que é o fundador da Ambitec, que é engenheiro ambiental de formação e que já trabalhava na questão ambiental, na construção de... Ele era responsável... A gente fez aqui um podcast com ele uma vez, vocês devem ter assistido, onde ele conta essa história. Ele era responsável, quando vai ser construída uma rodovia, de qual impacto ambiental que aquela rodovia tem. Sim. E aí ele falou, inclusive, sobre a questão da passagem subterrânea ou aérea dos animais, né, para que fossem atropelados e tudo mais, não sei o que lá. E aí, nessas construções ali também no Amapá e nas rodovias, ele acabou conhecendo uma das pessoas que trabalhava ali. E aí, falando sobre o crédito de carbono, ele acabou dando consultoria. E aí nasceu a possibilidade de gerar um projeto efetivo, né, ali na comunidade do Maracá. Isso foi passando tempo, até que o estatuto da Atexma foi concebido, foi alterado, né, modificado para contemplar, porque não existia projeto de crédito de carbono em 91. Ah, tá, entendi. Então não era previsto. Então ele foi adequado para teve que ser adequado legalmente para que aquela área pudesse ter um projeto de crédito de carbono e que a associação não invadisse as áreas de crédito de carbono com os processos agroextrativistas que ele já tem, que eles não ampliassem a área. Isso chama-se pressão de desmatamento. Quanto maior a pressão de desmatamento numa área, mais vale o crédito de carbono, porque a sua preservação mais vale. Se eu tenho uma pressão de crescimento da cidade e eu consigo frear esse crescimento, essa área que não foi invadida pela cidade tem um crédito de carbono mais valorado. Legal. Bacana. Algumas coisas técnicas sobre isso. Sim. Mas legal. Isso é bom saber. Então, como tinha essa pressão, porque logicamente os ribeirinhos eles precisam ampliar a sua produção. As famílias vão crescendo, eu tenho que ter mais dinheiro, então eu tenho que produzir mais. Vou produzir mais, vou derrubar mais árvore. Chama-se pressão. Então, como havia uma expansão da comunidade, essa pressão era grande. Então, valia muito a pena a implementação de um projeto que gerasse os recursos que eles deixariam de ter por conta de não mais avançar a produção agroextrativista deles. Legal. E aí o projeto começou a tomar forma. A Ambitec acabou sendo a empresa escolhida para gerenciar, né, esse projeto. E quando nós chegamos para a Ambitec, foi exatamente porque eles conseguiram criar o projeto, mas não tinha capacidade de implementação do projeto. O que é essa capacidade?
Também passa pelo financeiro, obviamente, mas é muito mais questão geracional e como comercializar, após a obtenção do crédito de carbono, esse crédito no mercado internacional. Legal. E aí entra, então, a parceria com a Prolific, com a questão da tokenização, do sistema de vendas e de tudo mais. Legal. E aí, então, a gente acabou adentrando, criando a Proambi para a implementação do projeto. Então, foi desenvolvido o projeto, existe o PDD do projeto, que é o Project Design Document, que explica como é que ele vai funcionar. Já temos a assembleia, que foi realizada, foram quase 40 dias, que a equipe passou 32 dias, que a equipe passou lá, percorrendo todas as comunidades, fazendo as assembleias, apresentando o projeto, para que todo mundo autorizasse. Tem que ser no mínimo 51%. A gente teve 100% de aprovação. Caramba. 100% de aprovação de todas as comunidades do Maracá. Foi assim, todo mundo ficou abismado. Não teve. Teve gente que fala, mas eu não concordo com isso, depois de explicar. Não, faz sentido, beleza, bota lá. Então, 100% de aprovação da comunidade local. Né? Então, isso foi feito, então já foi validado. Já foi feito o mapeamento via satélite de toda a área. Né? Quais são as áreas, quais são os biomas, quais são os tipos de crédito. E essa viagem que a gente fez agora foi exatamente para fechar os últimos pontos com relação a como esse projeto vai tomar conta, qual é a participação do Estado do Amapá, qual é a participação do governo do Amapá, qual é a participação do governo federal nesse projeto e como é que ele vai, a partir daí, ser utilizado como modelo, né, para outros projetos que venham a ser implementados. Legal, então a gente conclui que existe toda uma ação de muitos parceiros, incluindo o governo. De governo federal a municipal. Legal, muito bacana. E apoio mais importante, eu acho que um dos pontos mais importantes, apoio da comunidade. Total. Eles estão engajados. Isso. Total. Muito bacana. E por pouco, como é que a Prolific vai comercializar isso? Porque a gente está falando de geração de muitos créditos de carbono. Então, temos uma estratégia multicanal, vamos dizer, através, como tínhamos dito em outro podcast aqui, sobre o sistemas de venda descentralizado que a gente está implementando. Também tem vendas institucionais, tem como se diz, estratégia com o governo, tem várias coisas, porque realmente são muitos créditos que vão ser gerados aqui, então é uma estratégia multinacional, multicanal para poder fazer. Então. Legal. E para o pessoal entender, quem compra crédito de carbono? Então, geralmente, quem compra crédito de carbono são empresas que são poluidores, entendeu? E eles precisam, ou por lei ou por vontade própria, sempre é melhor quando é vontade própria, mas geralmente por lei do seu país, precisa igualar ou como se diz? Compensar, obrigado. Compensar a sua poluição. Então, é mais isso que qualquer coisa. E cada vez mais os governos ao redor do mundo estão fazendo essas leis. Aderindo. Que teve leis que foram incentivados antes e ainda existe muito disso, que se você fizer isso, você recebe esses tipos de incentivos. Agora estão ficando obrigatórios. Se você não fizer essa compensação, você vai ser punido. Então já está avançando a legislação e tudo isso, e isso é a tendência. Para gerar obrigatoriedade. Exato. Então, estamos vendo essa tendência tomar conta em vários lugares. Não, legal. Então, assim, a gente está falando, a gente tem a produção, nós temos a produção, é verdadeira. Quem quiser ir conferir, pode, por conta própria ou com a gente, se for o caso. Nós temos o incentivo de venda, a de compra, na verdade, pessoas, né, que você falou de empresas, etc., mas como a gente já falou aqui, todo mundo pode aderir, todo mundo pode compensar. As empresas podem compensar por conta própria, podem se vender como uma empresa verde, né, compensando a sua missão. E então nós temos o topo, não sei, do funil, quem comercializa. E aí a minha pergunta é, quem tem interesse? Eu sou um vendedor e quero entrar nesse mercado, posso? Pode. Como? Pode. Entre em contato com a Proambi através das nossas plataformas e você pode comprar o crédito de carbono, você pode revender o crédito de carbono, você pode investir no crédito de carbono. Entre no projetomaracá.com.br, você vai ter todas as informações necessárias sobre como funciona, você tem acesso ao contrato na blockchain, todas as informações estão disponíveis exatamente para isso. A nossa ideia é que o máximo de pessoas jurídicas e físicas se interessem pelo modelo do projeto. Porque existe uma outra coisa que é importante, são subprodutos de um projeto de crédito de carbono. Né? A pessoa fala em crédito de carbono, ela acha que é só lá fechar uma mata e deixar parado.
Mas para que um projeto funcione, é importante você cortar árvores, por incrível que pareça. Fazer o manejo Fazer da o manejo floresta. da madeira. Sim. Você tem que tirar as árvores maiores para que as pequenas recebam sol e cresçam. Porque quando ela cresce, ela mais chupa carbono. Tá, isso é muito bacana. Chupa carbono é horrível, né? Ela sequestra carbono. Ela sequestra carbono. Ela sequestra carbono. Enfim, tem várias outras coisas, tem vários outros subprodutos, mas é apenas um deles. E essa madeira que é retirada desse manejo de um projeto de crédito de carbono, ela vale ouro no mercado internacional porque ela é 100% legalizada. Sim. Então você tem vários outros produtos provenientes de um projeto de crédito de carbono. Então o ecossistema ele é gigante. Gigante. E essas comunidades, por exemplo, a Texmar, ela produz vários. Ela tem castanha do Pará, ela tem açaí, ela tem coco, ela tem um monte de coisa. Mas ela não consegue comercializar de maneira profissional. Como é que ela vende? Alguém chega lá e fala, eu quero comprar essa produção, tá aqui tanto. Beleza, leva. Tipo, o cara dita o valor. Então, na hora que você tem um projeto implementado ali, que você está levando cultura, conhecimento, eles começam a falar, peraí, eu estou vendendo muito barato minha produção. Isso. Produtos bem produzidos, sem desmatar, sem prejudicar o meio ambiente. Tem outro valor. Imagina levar essas comunidades também a tokenização desses produtos numa plataforma profissional onde o mundo inteiro possa entrar e comprar. Sim. E ajudar a E comunidade, ajudar a comunidade. o Exatamente, projeto. exatamente. Então tem muita coisa para se falar sobre o projeto de crédito de carbono. Então isso é uma coisa que mais engrandece, né, o projeto. Então a venda do crédito de carbono não é só o crédito de carbono. Sim. É tudo aquilo que ele representa. É igual você pegar um Uber. Você tem Uber X, você tem Uber Comfort, você tem o Uber Black. Você tem entrega, você tem... Então, mas os três te levam no mesmo lugar. Sim. Um é mais barato que o outro. Mas dependendo da situação, você vai querer de Black. Você vai querer de Comfort. Ah, vou de Uber X mesmo. Ninguém tá vendo. Só quero Por chegar. exemplo, só quero chegar. No crédito de carbono é a Ninguém mesma tá coisa. vendo. No crédito de carbono é a mesma coisa. Você tem vários tipos de crédito de carbono. Só que cada vez mais as empresas, pelo marketing verde, pelo ESG, por tudo isso, estão procurando os créditos de carbono mais valiosos. E qual é o mais valioso? Aquele que impacta a sociedade. Sim, legal. Não aquele que apenas sequestra carbono. Legal. Então, muitos créditos que apenas sequestram carbono, que são simplesmente projetos que foram feitos lá atrás, sem nenhuma preocupação com a comunidade, estão perdendo valor. Porque as empresas querem se associar a projetos que têm impacto reais nas comunidades. Sim, e o próprio ESG hoje é Exato. uma coisa que faz diferença. Tem pessoas que só compram de empresas que têm um bom processo de ESG implementado. Exatamente. E por aí vai. Então, assim, no meado das contas, a gente tem oportunidade para todo mundo. Né? A gente está falando de uma coisa que eu quero vender, eu quero ser um revendedor, eu quero comercializar os produtos e quero ganhar em cima disso, a gente tem oportunidade. Tem. Você é empresa e precisa compensar, quer ter um selo verde, eu tenho oportunidade. Eu sou uma pessoa, eu sou uma empresa que quero investir, que quero colocar uma parte dos meus lucros no mercado, que quero gerar sustentabilidade. Você tem oportunidade. Tem oportunidade também. E a gente está falando que todas essas pessoas podem comercializar, podem se ligar a uma empresa que está 100% ok. Que tá falando com todo mundo. Que tem o cara da Faria Lima e a comunidade ribeirinha lá no Amapá, e tá todo mundo interligado, mas tá todo mundo dentro da mesma trilha, dentro do mesmo trilho, talvez em vagões diferentes, mas todo mundo andando para Para a mesma direção. Exatamente. Para estar em vagão diferente, mas o caminho é o mesmo. Isso é muito bom, cara. Porque a gente já falou sobre as questões, os problemas que o crédito de carbono tem no mercado. Né? A falsificação, a duplicidade, não fazer diferença nenhuma no meio ambiente, zero diferença no meio ambiente. Então, implementar um projeto com relação a disso, dessa forma, e falar para uma grande empresa de aviação, uma indústria enorme que está implementada no interior, na capital, e dizer, você vai estar compensando. Aquela cotazinha de poluir, que nós sabemos que não tem jeito, mas pelo menos ela vai estar compensando. E, se possível, se tornar negativo. Exatamente. Né? Esse seria o ideal. Seria o ideal. E aí, de todas as formas, eu acho que o melhor dos mundos hoje é procurar a Prolific. Procura a Prolific. Vem entender a sua situação, vem calcular com a gente quanto que você está emitindo para saber quanto você tem que compensar. Vem procurar oportunidade com a gente para você vender, para você revender. Vem procurar oportunidade com a gente para você investir e colocar um selo verde, de repente, na sua empresa, na sua instituição, no seu governo, na sua prefeitura, sei lá, onde quer que seja. Implementar um projeto onde você está. Então, a gente tem projeto para todo mundo e agora é só trabalhar. Vamos nessa. É isso aí. Então, galera, assim, eu acho que não tem para onde... A gente não tem para onde fugir. Né? A gente não tem o que fazer. O mundo precisa. A gente sabe que o mundo precisa. A gente sabe que a gente precisa preservar. E a gente já comentou isso algumas vezes. Eu, de novo, falo de novo. O marketing sustentável ele é muito falho de forma geral, porque ele não pega na minha pessoalidade. Primeiro que na maioria das vezes eu não ganho nada. Segundo, o esforço que eu faço não me recompensa.
é muito mais fácil jogar de lixo fora. Eu tô usando o exemplo do lixo, mas reciclar dá trabalho. Sim. Separar, ter um ambiente exclusivo, ter alguém que vai buscar, dá trabalho para uma pessoa só, qualquer que seja um condomínio, seja uma empresa. Mas a gente está falando do nosso dia a dia e nós estamos falando de ser recompensados por isso. Aí é outra história. Literalmente é outra história. Né? A gente é se engajar de várias formas num projeto que tem futuro e que vai tornar isso real, assim, e tornar o Brasil referência. Fechou com chave de ouro. Perfeito. Gente, é isso. Muito obrigado. De novo, eu quero que vocês deixem uma mensagem para as pessoas. Convidem, por favor. Falem como que a gente entra em contato com a Prolific para saber mais, para participar, para interagir, de todas as formas. Por favor. Bom, só para terminar, como eu falei, acessem lá projetomaracá.com.br. Você tem todas as informações do projeto, você tem toda a documentação do projeto. Né? A gente vai subir agora também, próxima semana, acho que novos materiais que a gente teve lá na viagem, conversando com as pessoas e tudo mais. Entre em contato, tem um formulário, tem como você poder falar com a gente. E como o Paul falou também, está na hora de estudar um pouquinho sobre isso. Boa. Pesquise, veja o que está acontecendo, porque de uma forma ou de outra você também já está sendo impactado pelas mudanças climáticas. Não sei de onde você está vendo esse vídeo, mas na sociedade, com certeza, o impacto das mudanças climáticas já chegou. E se a gente não fizer alguma coisa, vai ficar pior. Então, convidamos você a conhecer mais, fazer parte do nosso movimento e ajudar que as novas gerações ainda tenham um planeta saudável para viver. É isso. Paul. Faço das suas palavras as minhas. Boa. Fechado. Não tem nnada mais a dizer. Mas, gente, então, muito obrigado pelas informações, pela participação de vocês. Paul, espero que a gente possa gravar mais. Como é CEO hoje da Prolific, né? De todas as empresas. Sim. Né, ele mora em Utah. Mora em Utah, mas ele é a cabeça por trás do Paul. Ele tá mais na parte administrativa, mecânica do negócio, né? Mas ele tá junto com o Rodrigo ali, operacionalizando e fazendo acontecer não só no Brasil, como fora. Então, gente, acho que eu posso dizer que vocês podem contar com a Prolific e com todas as empresas para que a gente possa tornar o mundo um lugar mais sustentável. É isso aí. Essa é a mensagem. Perfeito. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar. Sabe? A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok, a gente tá no YouTube, tem cortes espalhados, vai ter cortes desse vídeo. Então, compartilhe para mais pessoas que você sabe que precisa. Seja multiplicador dessa informação. E, óbvio, vem participar com a gente, ganhar com a gente, ser mais sustentável, compensar suas emissões. É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!